Henry Ford, nascido em 1863, cresceu em uma fazenda em Michigan. Ele detestava o trabalho na fazenda, mas adorava mexer com máquinas. Aos 16 anos, trocou o campo por Detroit. Buscava entender o funcionamento do mundo industrial que se desenvolvia em ritmo acelerado. O fascínio de Ford por máquinas o levou a trabalhar como maquinista. Rapidamente, ele subiu na hierarquia, tornando-se engenheiro-chefe na Edison Illuminating Company. Enquanto isso, ele mexia com uma nova invenção, o automóvel. Ford imaginava uma carruagem sem cavalos acessível a todos, não apenas aos ricos. Essa visão o impulsionou a realizar experimentos incansáveis em sua oficina. Ele acreditava em designs simples e acessíveis. Sabia que a produção em massa era a chave para atingir seus objetivos. Foi durante esses anos que as sementes da Ford Motor Company foram plantadas. As primeiras experiências de Ford moldaram seus valores, engenhosidade, praticidade e o compromisso de tornar a tecnologia acessível às massas. Em 1903, Henry Ford, juntamente com 11 investidores, fundou a Ford Motor Company. A visão de Ford era clara: construir um carro para as massas. O primeiro modelo da empresa, o modelo A, teve um sucesso modesto. Provou que havia um mercado para automóveis acessíveis. Ford continuou a refinar seus projetos, concentrando-se na simplicidade, durabilidade e facilidade de reparo. Ele sabia que esses elementos eram cruciais para a popularização do automóvel. A empresa lançou uma série de modelos, cada um uma melhoria em relação ao anterior. A busca incansável de Ford atraiu engenheiros e mecânicos talentosos. Juntos, eles revolucionariam não apenas o automóvel, mas também a maneira como as coisas eram feitas. Os primeiros anos da Ford Motor Company foram uma onda de inovação e experimentação, preparando o terreno para a revolução que estava por vir. Em 1908, Ford apresentou o Modelo T, um carro que mudaria o mundo. Era simples, robusto, confiável e acessível. O Modelo T, apelidado de Lise de Lata, foi um sucesso instantâneo. A visão de Ford de um carro para as massas estava se tornando realidade. A demanda pelo Modelo T disparou, levando Ford a buscar métodos de produção mais eficientes. Ele queria tornar o carro ainda mais acessível. A equipe de Ford, inspirada nas linhas de montagem usadas em matadouros, desenvolveu um processo de fabricação revolucionário. Essa inovação se tornaria conhecida como a linha de montagem móvel. O Modelo T, com seu design simples e baixo preço, trouxe mobilidade para milhões. Transformou a paisagem americana, fomentando o crescimento de subúrbios e redes rodoviárias. A linha de montagem móvel, introduzida em 1913, mudou tudo. Permitiu que a Ford produzisse carros a uma velocidade sem precedentes. Os trabalhadores permaneciam parados, adicionando peças específicas, enquanto o chassi do carro se movia ao longo da linha. Essa divisão de trabalho reduziu drasticamente o tempo de produção. O tempo para construir um Modelo T caiu de 12 horas para apenas 90 minutos. Essa eficiência permitiu que Ford reduzisse o preço do Modelo T, tornando-o ainda mais acessível. A linha de montagem teve um impacto profundo além da indústria automobilística. Revolucionou a manufatura, abrindo caminho para a produção em massa de inúmeros bens. Os princípios da linha de montagem, eficiência, padronização e acessibilidade, continuam a moldar o mundo hoje. Desafios e triunfos. Navegando em um mundo em mudança. A jornada de Ford não foi isenta de desafios. A empresa enfrentou concorrência de rivais, crises econômicas e disputas trabalhistas. Ford, conhecido por sua forte vontade, às vezes entrava em conflito com outros. Ele enfrentou críticas por seu tratamento aos trabalhadores e sua resistência à mudança. Apesar desses obstáculos, Ford e sua empresa se adaptaram e inovaram.
Ford adotou novas tecnologias, como o motor V8, para se manter à frente da concorrência. Expandiu seu império comercial, construindo fábricas e estabelecendo concessionárias em todo o mundo. O compromisso de Ford com a integração vertical, controlando todos os aspectos da produção, desde a matéria-prima até o produto acabado, deu-lhe uma vantagem competitiva significativa. Em meio a tudo isso, Ford nunca perdeu de vista seus valores fundamentais: fabricar carros confiáveis e acessíveis para as massas. Um legado global. A influência duradoura de Ford. A influência de Henry Ford se estende muito além dos carros que ele construiu. Ele foi um empreendedor visionário que revolucionou a manufatura e moldou o século XX. Sua ênfase na produção em massa, juntamente com seu compromisso com altos salários, criou uma nova era de consumo. O legado de Ford é visível hoje em todos os cantos do globo. Sua empresa continua a ser líder na indústria automobilística, expandindo os limites da tecnologia e do design. A linha de montagem, um testemunho da engenhosidade de Ford, continua sendo a pedra angular da manufatura moderna. A história de Henry Ford é um lembrete de que a visão de uma pessoa pode realmente mudar o mundo. Sua busca incessante por eficiência e acessibilidade tornou o automóvel acessível às massas, transformando sociedades e moldando o mundo em que vivemos hoje. A família Ford. Um legado continua. A visão de Henry Ford não terminou com ele. Seu filho, Edsel Ford, juntou-se à empresa em 1919 e assumiu a presidência no mesmo ano. Edsel trouxe um apurado senso de estilo e design para a Ford, influenciando a aparência de carros icônicos como o Lincoln Zephyr. Após a morte prematura de Edsel em 1943, Henry Ford II, neto de Henry Ford, assumiu as rédeas da empresa. Ele guiou a Ford através do boom do pós-guerra, expandindo a empresa e modernizando suas operações. O envolvimento contínuo da família Ford na empresa garantiu que os valores fundamentais de Henry Ford, inovação, acessibilidade e preço justo, permanecessem no centro dos negócios. Além dos veículos, o impacto de Ford na sociedade. O impacto de Henry Ford e sua empresa se estende muito além do reino dos automóveis. A decisão de Ford de pagar a seus trabalhadores um salário diário de $5 em 1914 foi revolucionária. Permitiu que seus funcionários comprassem os próprios carros que estavam construindo, criando uma nova classe de consumidores. Essa mudança também teve um efeito cascata nas relações trabalhistas, estabelecendo um novo padrão para salários e condições de trabalho no mundo industrial. A ênfase de Ford na eficiência e na produção em massa transformou o cenário da manufatura. Suas técnicas inovadoras influenciaram indústrias muito além dos automóveis, mudando a maneira como os bens eram produzidos e consumidos em todo o mundo. O legado de Ford está entrelaçado com a ascensão da classe média americana, o crescimento dos subúrbios e o desenvolvimento da cultura de consumo moderna. Dirigindo para o futuro, o lugar de Ford na história automotiva. Ao olharmos para o futuro da indústria automobilística, uma coisa é certa: o legado de Henry Ford continuará a moldar a maneira como nos locomovemos. A Ford Motor Company continua sendo uma força global, adotando novas tecnologias como veículos elétricos e direção autônoma. O espírito de inovação que levou Henry Ford a construir um carro para as massas ainda está vivo e presente na empresa que ele fundou. Do modelo T ao Mustang e às caminhonetes da série F, os veículos Ford se tornaram parte integrante de nossas vidas. O compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade, a acessibilidade e a tecnologia de ponta garante que a Ford continuará sendo uma força motriz no mundo automotivo por gerações.